Estamos sendo gravados, né? Então, vamos começar. Hoje eu vou falar de números reais, tá bom? Números reais. A gente vai esquecer as frações, as dízimas, por enquanto, né? Não necessariamente esquecer, mas iremos dar um chá de cadeira nelas. Vamos falar de números reais. O que acontece, né? Além de... Eu disse a vocês que todo número fracionário, toda fração, ela gera um número decimal. Tem gente entrando ainda. Gera um número decimal, por exemplo, 1,101, por exemplo. Quando a gente pode pegar esse número e transformar em fração. É só escrever o número sem a vírgula e, dependendo da quantidade de zeros que tem, de números que tem depois da vírgula, no caso aqui tem 3, eu coloco dividido por 1000, que tem 3 zeros. Se tiverem 2, se tiver 2 aqui, eu divido por 100. E se tiver 3, eu divido por 1000. Se tiver 1, eu divido por 10. Se tiver 4, eu divido por 10.000. E assim vai. Então, eu transformei esse número decimal em fração. Mas, toda fração, ela é um número decimal que tem um certo padrão, tá? Ou é um número que é finito, que ele acaba, né, aqui, ou se ele não for um número finito, ele é uma dízima. É um número que se repete. 2,33. Bom dia! Vixe, quem foi que chegou? Misericórdia! Ah, Ruth. Tinha que ser, né? Fazendo barulho assim, atrapalhando a aula. Tinha que ser, né? Chega, deu um pinote, professor, aqui, eu de fone topado aqui, olha. Quem mais poderia ser? Obrigada, professor, pela última Bom dia, Ruth. bem-vinda. Recepção, né? Isso, exatamente. Bom dia. Obrigada pela Seja última bem-vinda. recepção. Seja bem-vinda. E agora cala a boca, deixa a gente dar aula. Por exemplo, esse aqui, 2,333. Esse aqui é uma dízima, né? A gente viu e tal. Eu vou botar um zero aqui só para facilitar, né? A gente tem que fazer conta. A gente viu que mesmo sendo um número decimal com uma sequência infinita, né? De casas depois da vírgula, mesmo assim, isso aqui é uma fração. Esse aqui, no caso, é 3, pega o número que está se repetindo e divide pela quantidade de noves correspondentes, né? No caso, um 9 só, 3 sobre 9. Mas existem casos em que, digamos que eu tenho um número decimal, né? Um número quebrado que ele tem uma sequência aqui, que ela não se repete, por exemplo. Tá? Que nunca você vai encontrar um padrão que se repita. Ele vai misturando os números, misturando, e sem padrão nenhum, e vai até onde você quiser. Então, esse número, você não tem como encontrar uma fração, né, com 2 números inteiros, como esse aqui,
que quando dividido dê esse número. Porque toda fração, quando eu dividir, tá? Quando eu dividir, ela vai dar ou um resultado finito, como esse aqui, ou ela vai dar um resultado em que o número vai começar a se repetir. Certo? Toda fração vai dar isso. Então, se eu tiver um número assim, essa característica que não repete nada, tá? Nunca, esse número não pode ser racional. Ou seja, ele não pode ser uma fração. Então, a gente está diante de um número ainda que a gente não conhece. É um número ainda diferente. Que a gente pode poderia até achar que não existia mais números além dos números decimais, né, aqui com casas finitas, né, ou dízimas, né, das frações, mas ainda existem outros números que não têm essa característica de você representá-los por meio de uma fração. E esses números, eles são chamados de irracionais. Irracionais. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque se eu for dar informações muito técnicas para vocês aqui, a gente vai passar a aula todinha aqui, tá? Mas, basicamente, quando você vai dividir um número, se você divide 3 dividido por 5, né? Você tem 3 quintos. O 3 dá para dividir por 5? Não dá. Deixa eu dividir o contrário. Eu dividi 5 por 3. No caso aqui, 5 terços. Então, você divide 5 por 3. 5 por 3. O 5 dá para dividir por 3, que dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Subtraindo 5 menos 3, sobra 2. E você baixa o 0. Aí o 20 dividido por 3. 20 dividido por 3. Calma. Como eu acrescentei, sobrava 2, né? Vou acrescentar o 0, mas eu tenho que botar a vírgula aqui também. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2, né? Aí você bota um 0. E aí divide de novo, dá 6, 6. E vai repetir, né? O que acontece? Às vezes, né? Como a gente já viu, acontece de repetir mais de um número aqui, né? De ficar um número como 3,42, 42, 42. Pode acontecer de ficar assim, 3,9801, 9.801. Tá? Você pode ter uma repetição aí, que não é, mas nunca uma repetição vai ser tão grande, né? Uma sequência muito grande. Tá? No máximo, uma sequência aí de 9 números, 9, 10 números, eu acho. São 0, 1, 2, 3. No máximo, uma sequência de 9 números. Isso tem uma explicação lógica, que é porque quando você vai dividir um número por outro, não, você pode ter uma sequência maior, tá? Estou viajando aqui na maionese. Mas, enfim, a ideia é, quando você divide um número por outro, imagina, por exemplo, que você está dividindo, imagine que você está dividindo 31 sobre 8. Você está dividindo 31 por 8. Quando você está dividindo por 8, então, 31 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Aí sobra 7. Ó, fica de olho nesse resto aqui, né? Sobrou 7. Aí eu vou acrescentar um 0, né? E vírgula. Um 0 aqui, vai ficar 70 e uma vírgula. 70 dividido por 8. Já dá
7, né? 7 vezes 8 dá 50 não, 7 não. Sequência de 70 dividido por 8 dá 8 vezes 9 dá quanto? 32 dá 8. 8 vezes 8, 64. 64 e sobra 6. Bom, aí bota um 0, 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Põe um 0. 40 por 8. 5. 5 vezes 8, 40. Né? 40. Sobra nada. Então, aqui finalizou, né? Sobra nada. Então, deu isso aqui. Acontece que esses restos, o problema, a questão é o que vai sobrando, né? Por exemplo, deu 8, aí 8 vezes 8, 64, aí sobrou 6, né? Primeiro deu 3, 3 vezes 8, 24, aí sobrou 7, depois sobrou 6, depois sobrou 5, depois sobrou 4. Uma hora, ou vai sobrar 0 e acaba, ou não vai ter mais resto disponível, aí vai repetir um resto que já teve, entende? Por exemplo, sobra 7, depois sobra 6, depois sobra 4, aí sobra 5, sobra 3, sobra 2. Uma hora vai sobrar algum resto que já sobrou antes. E quando isso acontecer, aí vai começar a repetir. Tá? Porque se sobrasse 7 de novo, ia ficar 70, aí ia dar 64, ia sobrar 6, ia repetir o mesmo ciclo, entendeu? Aí quando sobra o mesmo resto, aí você começa a repetir. Por isso que você sempre tem, quando você tem uma fração, né, uma divisão, você sempre vai ter essa repetição, tá, dos números decimais. Ou acaba, porque chega em 0, ou começa a repetir. Porque quando você está dividindo por 8, por exemplo, os restos só pode dar resto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então só tem 8 possíveis. Né? Não pode sobrar mais do que 7, né? Se sobrar 0, aí acaba. Se sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, aí você vai repetindo, repetindo, até uma hora vai repetir um desses 7, né? Tá certo? Pode dar os 7 todinho, pode dar 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas aí vai ter que repetir um deles, e aí vai voltar tudo de novo, e fica com essa repetição, tá certo? Aí, bom, dito isso, né? A gente sabe, então, que existem números que não vão ter essa repetição. E esses números vão ser chamados de irracionais, tá? Os números irracionais. E o símbolo é I. Mas não bota IR. Bom, o que acontece? A ideia é o seguinte. Você tem os números naturais, tá? Naturais. Aí, você cria, esse aqui são só os números inteiros positivos, né? Tá aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você, eu preciso dos números negativos. Você faz o quê? Pega um conjunto maior, que coloca os negativos dentro, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? Juntamente com 0, e cria os inteiros. Tá? Ah, beleza, mas está faltando coisa. Eu preciso dos números quebrados. Né? 1,5, metade, né? 2,5, 3,5, 4,9,
2/3, 3/4, né, que são as frações. Né? Fração ou número decimal, assim, números decimais que são dízimos ou finitos, são a mesma coisa. Aí eu preciso desses números, né, tanto positivos quanto negativos. Aí eu vou acrescentar nesse conjunto aqui as frações. Né? E aí eu construo os números racionais. Beleza. Aí, o que acontece? Construir os números racionais. Agora, construídos os números racionais, eu quero acrescentar esses irracionais. Aqui, tá? Aí eu vou criar um conjunto maior, que eu vou chamar de... Ele não está querendo... E um conjunto maior, que eu vou chamar de conjunto dos números reais. Esse aqui são os reais. Reais. E aí é o seguinte, os reais, ele tem os irracionais, os racionais aqui, né, que é essa bola maior aqui, maior, e o que está fora, né, aqui, nessa área aqui, né, essa área aqui, são justamente os irracionais. Os irracionais e os racionais não se misturam, né? Ou é racional ou é irracional, tá? Aqui tem justamente os irracionais, tá? Então, é mais ou menos assim. Os racionais, né? Racionais somados, né? Fico somados assim. Mas a ideia é dizer que é a união dos racionais com os irracionais dá os reais. Esse símbolo aqui é de união, tá? União é quando você junta. Juntando os racionais com os irracionais dá os reais. Ah, professor, mas como são esses números, né, irracionais? Tá? Os irracionais, basicamente, eles são formados por os números que a gente mais usa. São as raízes que não são exatas. Por exemplo, números irracionais. Bom, aí você tem aqui os racionais, que são as frações, e junta com os irracionais, que dá, como eu disse, né, os reais. E aqui dentro desse conjunto dos irracionais, estão vários números conhecidos. Por exemplo, você tem aqui raiz de 2. Raiz de 2 não é um número exato. Né? Quanto é a raiz quadrada de 2? A raiz quadrada de 4 é 2. Né? 2 vezes 2 dá 4. 2 ao quadrado é 4. Porém, raiz quadrada de 2, qual o número que ele ao quadrado dá 2? Né? É um número bem escandaloso. Se esse número é aproximadamente 1,4142, mas ele continua aqui, tá? Ele continua. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar a calculadora aqui. Professor, o senhor poderia colocar o nome e cada letra dessa para a gente entender melhor? Sim, eu já falei para vocês, mas eu vou colocar, tá bom? Na clara. Deixa eu fazer... Pronto, vou pegar Oi, aqui. professor, tem gente chamando o senhor aí. Tem um passarinho aqui, é verdade. O meu sítio está
Os moradores estão agoniados hoje. Acho que eles estão gostando de vocês, não, hein? Ele estava dizendo, ô pai! O pai, olha, vai ver. Te orienta, menino. De novo, vem. Ai, professor, de novo. Ó, pronto, aqui, eu vou fazer. Aqui, a raiz quadrada e 2, né? Não é assim, não, calculando. É assim, depois eu boto 2 e boto a raiz quadrada. Vai, quanto dá? 1,41, 42, 13,56, 23. Não repete, não tem padrão, tá? Não repete nunca. Então, toda raiz que não for exata, ela vai dar um rapaz, estou quase já descontando esse passarinho. Mandei ele calar a boca. O bico. Então, a raiz de 2, raiz de 3, né? Que é mais ou menos 1,71 e blá, blá, blá. Aqui. Raiz de 3, cadê? 3. Raiz quadrada. 1,73, 20, 50 e por aí vai. 73, e por aí vai. Então, raiz de 4 não, porque raiz de 4 é 2. As raízes que são exatas, beleza, ela está no número inteiro. Raiz de 25 é 5. Raiz de 100 é 10, né? Mas as que não forem exatas, não só a raiz quadrada, mas todas as outras raízes, né? Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9, não, raiz de 9 é 3, tá? Então, todas as outras raízes que não são exatas, você tem aí um número irracional, certo? E por aí vai. Tem outros números que são conhecidos também, tem um que é muito usado na geometria, que é o símbolo, esse aqui. Alguém lembra o nome desse símbolo? Pi. Exatamente, o famoso π, que é um número conhecido na geometria. Esse π é uma letra grega, né? O nome dela é π. E a gente conhece esse número, ele é aproximadamente 3,141596, eu acho, enfim. Ou é 92, não lembrei aqui não. Esse número também é irracional. Ele não pode ser escrito na forma de fração, né? Também se ele fosse escrito na forma de fração, a gente escreveria, com certeza. Então, dito isso, a gente sabe as características. Para trabalhar com esses números, tá? Esses números irracionais, a gente, basicamente, as contas que a gente vai fazer com eles são as mais, assim, as contas de somar, de subtrair, multiplicar e dividir, basicamente vão ser simples de fazer, porque, por exemplo, soma. Como é que eu somo dois números irracionais? Né? Para somar dois números irracionais, eles têm que ser parecidos, né? Tem que ser bem específicos. Para subtrair também. Multiplicar e dividir, aí a gente já dá um jeito. Né? Mas, por exemplo, rapidinho, como é que eu somo dois números irracionais? Soma e subtração. Tá? Como é que eu somo, por exemplo? Raiz de 2 mais a raiz de 3. Tá quanto? Bom, eu tenho duas raízes, né, que não são exatas, e que não têm o mesmo radicando. Então, essa soma, tá, eu posso até achar um valor aproximado para ela se eu aproximar os números. Se for o caso, né, de eu querer isso, eu faço uma aproximação
Raiz de 12 é 1,42, mais ou menos, 41, né? Raiz de 3 é 1,73. Aproxima e soma, mas seria um valor aproximado. Para achar o valor exato, tá? A gente não tem. Ela fica assim mesmo, tá? Ela fica assim, desse mesmo jeito, tá? Você não faz nada, deixa assim. Agora, se eu tivesse raiz de 2 mais raiz de 2, né? Aí você está naquela situação em que você trata o raiz de 2 como se fosse uma incógnita, tá? Um x. X mais x dá quanto? Então, 2x. exatamente, 2x. Então, raiz de 2 mais raiz de 2, você tem 2 raiz de 2. Quanto que é uma maçã? Uma maçã mais uma maçã dá 2 maçãs, não é? Então, você não, digamos que não soma de verdade, você transforma aqui num grupo só, né? São 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2. Tá? Se transforma numa multiplicação. Digamos que é uma maneira mais simplificada de você escrever, né? Isso aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer são manipulações com esses números que podem nos ajudar a escrevê-los de forma mais simples, né? Pego expressões mais sofisticadas e acabo podendo transformá-las em expressões mais simples. Então, se eu tiver aqui 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 3 menos 1. O que eu faço? Eu só vou poder juntar esse que tem raiz de 3 com esse que tem raiz de 3. Os outros vão ficar ali, infelizmente, do jeito que está. 3 raiz de 3 somado com 4 raiz de 3 dá quantos raízes de 3? 1, 1, 7. exatamente, né? 7 raiz de 3. E aí eu repito o menos 2 raiz de 2 e o menos 1, né? Menos 1. E a expressão fica assim, eu não posso fazer mais nada. Tá? Na multiplicação e divisão, aí a gente já tem uma liberdade maiorzinha, né? Um pouco maior. Tá? Eu tinha esquecido da Ana Clara, né? A Ana Clara pediu para eu colocar o nome dos conjuntos aqui, né? Deixa eu subir lá logo para fazer isso. Ah, bom, esse aqui, Ana Clara, o N, é o conjunto dos números naturais. O N são os naturais. São aqueles que a gente começou estudando. Os números, começando do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aí, maiorzinho aqui, esse maiorzinho, ele tem os números inteiros. Z. Aqui os naturais, que são os positivos. E os inteiros incluem também uma parte maior que tem os negativos aqui, né? Certo? Nessa região aqui, tem os negativos, né? Assim. Aí, você vai ter aqui, então, Z inteiros, números inteiros. Aí você acrescenta as frações, acrescentando as frações, você tem os números racionais. As frações ficam nessa área aqui, né? Aí você tem os racionais.
E quando você acrescenta os irracionais, são em grandes exemplos, né? A gente tem essas raízes aí, né? São os que a gente mais trabalha. Os irracionais, eles tá juntando tudo. Os racionais são essa bola grande aqui. Com os irracionais, ele dá os números reais. A gente chama de números reais. Reais. Beleza? E aí os números reais é como se fosse um corpo inteiro, né? Um conjunto que é bem completo. Tá? Ele aí tem praticamente todos os números. Depois vocês vão estudar números complexos, né? Outros números diferentes. Mas, basicamente, os números que a gente usa, né, para o nosso dia a dia estão todos aí dentro dos números reais, certo? Então, dito isso, né, vamos voltar para lá. Como é que eu multiplico e divido? Somente as raízes, né? Se eu tiver, por exemplo, a raiz de 3 vezes a raiz de 2, a multiplicação, aí eu posso multiplicar 3 vezes 2, a raiz de 6. Fica outra raiz, porém, com mais simples, né? Porque é uma raiz só, né? Se eu tiver raiz de 5 vezes a raiz de 5, são dois números irracionais. Raiz de 5, raiz de 5 e raiz de 5. Mas são iguais. Quando eu multiplicar, fica a raiz de 25. Mas 25 tem raiz exata, né? A raiz de 25 é o próprio 5. Então, são dois números irracionais. Quando multiplicados, dá um número inteiro. Olha que legal, né? Legal. Tá? Então, raiz você pode multiplicar os radicandos, tá? Pronto. Na divisão, você também pode fazer isso. Tá? Raiz de 3 dividido por raiz de 2. Mais 3 não dá para dividir por 2, né? Dá, mas vai ficar 1,5, vai ficar raiz de 1,5. Pode ser, pode. Não tem problema. Mas a gente costuma deixar assim em formato de fração mesmo. O que a gente pode fazer aqui é que, como tem raiz no numerador e no denominador, a gente pode dar uma raiz só. Assim, 3 sobre 2. A gente pode fazer. Certo? Tanto pode fazer daqui para cá, quando a gente pode fazer ao contrário também, né? Voltando. Certo? Potência. Como é que a gente faz potências de números irracionais, né? Potências. Vamos voltar à raiz, porque a raiz, a gente já está trabalhando com a raiz. Se eu tiver raiz de 7 elevado ao quadrado. Nas potências acontece uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, raiz de 7 elevado ao quadrado vai acontecer a mesma coisa do raiz de 5 ali. Raiz de 7 vezes a raiz de 7. Que dá a raiz de 49, que é 7. Então, na realidade, quando você tem uma raiz... Lembra que eu disse a vocês? Eu acho que eu disse, né? Raiz 2 é raiz quadrada, é raiz 2, né? Então, como potência e raiz são coisas opostas, se eu tiver raiz de 8, raiz quadrada de 8, elevado ao quadrado, então aqui é como se tivesse um 2, que a gente não coloca. Então, o que é que você faz? Você corta. E aí sobra 8. Então, isso você pode fazer para cortar. Beleza? Aí essas operações é que são interessantes que a gente vai fazer
aqui nos números irracionais, né? As operações de simplificação. Você pegar, sair cortando, e pá, enfim, né? Então, eu vou ensinar para vocês agora, é uma coisa chamada de racionalização. Quer dizer o seguinte, eu vou pegar expressões que têm uma raiz quadrada, ou outra raiz qualquer, né? Pode ser outra raiz, e vou apresentar ela de uma forma mais simples. Tá? Eu vou tentar pegar essa expressão que tem uma raiz e vou tentar simplificar ela, né, para que ela seja apresentável, às vezes por uma raiz menor, às vezes por uma expressão que tem uma visualização mais agradável, tá? Simplesmente isso, tá? Vou tentar reduzir e ajeitar para ela ficar mais bonitinha, né, do ponto de vista matemático. Então, por exemplo, quando eu tenho números como raiz de 8, que eu botei ali em cima. Essa raiz de 8, tá? Ela pode ser reduzida. Tá? Eu posso reduzir essa raiz de 8, transformá-la em uma raiz de 2. Como eu posso fazer isso? Assim, pego o 8, já viu isso aqui? Fatorar. Você divide por 2, aí dá 4, divide por 2, aí dá 2, divide por 2, aí dá 1. Aí, o 8 dá 2 elevado à terceira. O que é que você faz? No lugar do 8, você põe 2 à terceira. Tá? Só que no lugar de botar 2 à terceira, como é raiz quadrada, você bota 2 ao quadrado vezes 2. Lembra de multiplicação de potência? De mesma base? Você separa, tá? Aqui. Você tem aqui, ó, esse lado aqui. Tá? Você tem, pega 2, né? 2, 2. Aqui é 2 ao quadrado. Você pega 2 ao quadrado e depois pega esse outro 2 separado aqui, né? Por que eu quero fazer isso? Porque o 2 que está elevado ao quadrado, como aqui é raiz quadrada, né? Raiz 2, eu vou poder cortar. Então, quando eu corto, ele sai da raiz. Quando ele sai da raiz, fica somente o outro 2, que é esse aqui, lá dentro. Então, 2 saiu, fica 2, e o outro 2 ficou lá dentro, a raiz de 2. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa de 2, raiz de 2. Tá? Que significa o quê? Significa que tanto você pode, né, esse 2, né, ele saiu, né? Tanto você pode tirar, quanto você pode colocar lá dentro de volta. Posso pegar esse 2 e querer ter o interesse de colocar lá para dentro da raiz. Então, se para tirar eu corto um quadrado que ele tinha, um expoente 2, para colocar de volta, eu elevo ele ao quadrado, lá dentro. Então, se eu quisesse, eu iria 2 raiz de 2, por exemplo, se eu tivesse. E o passarinho está aqui, firme e forte. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, né? Pegava o 2 que estava fora e botava dentro, só que elevado ao quadrado. Vezes o 2 que já estava lá dentro. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8. Raiz de 8. Entendeu? Posso fazer o contrário também. Certo? Primeira coisa é isso daí. Tá? E assim, você pode fazer com frações, raiz de 90. Assim, 90. Aí você vem aqui, 90. Divide por 2. Começa dividindo por 2, tá? Quando não der, você vai aumentando. Dá 45. 45 não divide mais por 2. Só divide por 5. Divide por 3, né? Por 3. 45 por 3 dá 15.
15 ainda dividido por 3, que dá 5. E 5 só divide por 5, que dá 1. Então, chegou em 1, acabou. Então, ó, aqui você tem o 3, que tem 2, né? Tem 2, 3 aí. Então, você pega o 3, que está ao quadrado, e os outros dois só tem um de cada, aí você vezes 2 vezes 5, né? Deixa o 2 e o 5 aí quieto. Aí você bota aqui, raiz de 3 ao quadrado, vezes 2 vezes 5. O 3, que está ao quadrado, você vai cortar. A ideia é você juntar o máximo de quadrados possíveis, né? O máximo de quadrados que você juntar, isso aqui, ó, você vai cortar. O restante vai ficar lá dentro da raiz. Então, o 3 sai, você cortou, e dentro vai ficar a raiz de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, né? Raiz de 10. Certo? Bom, e vai, tá? Professor, Oi, oi. se quando fizer o MMC aparecer 3 vezes o número 3, aí vai ser 3 elevado a 3, é? Ou só pode ser elevado ao quadrado? Não, aqui, ó, aqui não apareceu 3 vezes o número 2, mas aí, Sim. Mas no que eu tiver o MMC, se o 3 aparecesse 3 vezes, aí seria 3 elevado a 3 era dentro da potência? não, você bota 3 elevado ao quadrado e deixa um 3 separado. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, quando for fazer o MMC, se desse o número, der pra dividir por 3 vezes, entendeu? Sim, Aí vai aparecer 3 vezes o número 3. Daí é para colocar 3 elevado a 3, é? Dentro da raiz. sim, sim. Não, mas Ah, aqui, entendi. aqui, quando você vai colocar aqui, é igual eu fiz com o 2 aqui. Aqui não apareceu 3 vezes o número 2, ó, no 8 aqui. 2, 2 e 2. Olha aqui, né? Eu não coloquei 2 elevado a 3. Eu coloquei 2 elevado a 2 e deixei um 2 separado. Aqui, 2 elevado a 2. Coloquei um 2 separado, tá vendo? Aqui onde está o mouse. Aqui, ó. Aqui. Esse 2 que está separado. E tem um 2 elevado a 2 aqui. Entendeu? Eu usei aqui, ó. Eu usei, deu 3 vezes o número 2. Eu peguei dois deles, aí fiz 2 ao quadrado. E o outro eu deixei aqui separado. Tá? Aí, porque eu só vou poder cortar na raiz quadrada, eu só vou poder cortar se for ao quadrado. Se for ao cubo, eu não posso cortar, tá bom? Tá, entendi. Então, eu tenho que deixar sempre elevado ao quadrado. O que sobrar, sobra. Fica lá dentro na raiz. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Imagina você tem hum, raiz de, deixa eu ver aqui, que tal, 108. Ó, raiz de 108. Aí você vai fazer assim, né? Vamos ver se a gente consegue uma coisa interessante aqui. 108 dá para dividir por 2. Aí você divide, dá 54. Aí você divide de novo por 2, né? Porque ainda dá para dividir por 2. E você tem 54 dividido por 2 dá 27. Tá? 27. Aí agora só dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 também, que dá 3. Que divide por 3, que dá 1. Eita. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Pronto, então tem aqui. Você tem um 2 ao quadrado, né? Você tem 3 vezes o número 3, como a... Eu não sei quem foi que falou, mas
Alguém falou aí. A Brenda, né? 3 vezes o número 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só 2 vezes o número 3, que vai ficar 3 ao quadrado, e esse outro 3 vai ficar lá dentro da raiz. Infelizmente, ele não tem o parceiro dele, né? O par. Tá? Quem é solteiro não tem vez. Fica preso. Então, você tem aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3. Então, esse 3 é que vai ficar, esse último 3. Os outros, você vai cortar, né? Lembrando que sempre tem um 2 aqui, ó, porque é raiz quadrada. Tá? Só que a gente não coloca. Então, lá de fora vai ficar 2 vezes 3, né? O 2 saiu, o 3 saiu. 2 vezes 3 dá 6. E o outro 3 ficou dentro da raiz. 6 raiz de 3. Tá? Tira o 2 e o 3. 2 vezes 3 dá 6. E dentro fica a raiz de 3. Beleza? É fácil fazer isso. Aí você transformou uma raiz que era a raiz de 108 numa expressão que só tem raiz de 3. É uma raiz bem menor, que é de 108. Tá? A gente faz isso quando quer... Imagina que eu queira, por exemplo, somar 3 raiz de 12, 3 raiz de 12, mais 4 raiz de 2. A princípio, eu não posso somar porque os radicandos são diferentes. Aqui é a raiz de 12 e aqui é a raiz de 2. Na verdade, eu tenho que botar, a raiz de 3 para dar certo. Mas, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, eu posso pegar o 12 e fatorar. Divido por 2, dá 6 por 2, dá 3 por 3 dá 1. E aí eu vou ter aqui, né, 2 elevado ao quadrado, que vai sair da raiz. Então, já tenho 3 aqui, vezes raiz de 12, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Agora, o que é que eu faço? Corto. E o 2 que está dentro sai da raiz. Deixa eu só repetir esse 4 raiz de 3. Bom, então, o 2 vai sair. Como ele vai sair? Ele vai multiplicar o 3 que está do lado de fora. Vai ficar 6 raiz de 3. Mais 4 raiz de 3. Agora sim, eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. 6 mais 4 dá 10 raiz de 3. 6 maçãs com 4 maçãs, então 10 maçãs. Supondo que a raiz de 3 seja uma maçã. Beleza? Então, essa estratégia vai servir para muitos casos que a gente queira simplificar. Nesse caso, eu consegui simplificar uma expressão grande, uma expressão pequenininha. Né? Certo? Tem uma coisa que a gente chama de racionalização de denominadores. Denominadores. Não serve só para denominadores, mas, em geral, a gente usa para denominadores. Porque, por algum motivo, né, tem-se
costume de, quando possível, não deixar raízes no denominador. Tá? Então, a gente sempre prioriza que as raízes fiquem no numerador. Então, expressões que a gente tem raiz no denominador, a gente tem como manipular e passar a raiz para o numerador. Tá? Não de todo jeito, mas de uma forma responsável, né? Sem mexer na estrutura da expressão. Como, por exemplo, se eu tiver aqui 1 dividido por raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Eu tenho uma raiz de 2 no denominador. O que é que eu faço? Uma coisa muito simples, muito simples. Se eu multiplicar um número por 1, esse número vai mudar? Sim ou não? Não. Não, né? A Brenda foi a única confiante em dizer que não. Ela está certa, tá? Vocês ficaram com medo, mas a resposta é não. Quando você multiplica um número por 1, esse número não muda. Então, eu vou multiplicar esse número por 1. Ah, professor, você está feitinho de besta? Não. Na verdade, eu não vou colocar o 1 aí dessa forma. Eu vou colocar o 1 assim. Raiz de 2 dividido por raiz de 2. Quanto é que dá um número dividido por ele mesmo? Não dá 1? Então, eu estou multiplicando aí por 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Por que eu multipliquei por raiz de 2 dividido por raiz de 2? Porque no denominador, aqui eu tinha raiz de 2, simplesmente por isso, né? Aí eu pego a raiz de 2 e multiplico em cima e embaixo. O que é que vai acontecer? Em cima, numerador, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. E você pode cortar. Em cima fica raiz de 2, embaixo fica 2. Então, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Interessante, né? É interessante, se você dividir 1 por raiz de 2, é a mesma coisa que dividir a raiz de 2 por 2. É um negócio legal. Difícil de ver assim, né? Só com a... Estou terminando, tá? Deixa eu só dar mais alguns exemplos disso aqui, para ficar claro, porque a gente vai ver outros casos na próxima aula. Por exemplo, se eu tiver raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí eu vou multiplicar por quem? Por quem eu vou multiplicar? E agora? Hã? 3? Não, 2. Eu tenho que multiplicar pela raiz de 2, exatamente. Tem que multiplicar em cima e embaixo, tá? Em cima e embaixo, a mesma coisa. Porque senão você altera, né? Se você multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 2 embaixo, você está multiplicando por uma coisa diferente de 1. Então, vai alterar. Você sempre vai escolher o que está no denominador, porque você quer racionalizar quem? É o denominador, tá aqui, né? O nome é racionalização de denominadores. Então, pega, multiplica por raiz de 2. Em cima, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Na multiplicação, você multiplica, lembra, né? Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado, e você corta. A ideia de escolher raiz de 2 é porque sempre vai cortar mesmo, tá? E vai sumir a raiz do denominador. Se você escolher uma coisa que não vai fazer sumir a raiz do denominador, então você não está fazendo a maneira certa. Raiz de 6 em cima, embaixo, 2. Quando você corta, a raiz desaparece. Certo? Então, isso aqui é bastante útil, tá? Bem interessante. Você pode fazer com qualquer raiz. 4 sobre a raiz de 30. Tá? O que a gente faz?
multiplica por raiz de 30. Quanto é que dá? Em cima, 4 raiz de 30, né? Embaixo, raiz de 30 vezes raiz de 30, raiz de 30 ao quadrado, vai cortar e vai ficar somente 30. Tá? Somente 30. Aí aqui é o seguinte, aqui você pode simplificar, tá? Aos poucos a gente vai aprendendo essas coisas. Porque como você tem 4, olha só para isso aqui, 4 em cima e 30 embaixo, você pode simplificar isso daí como se fosse uma fração normal, tá? Que é uma fração, né? Só que o que eu estou dizendo é que você pode deixar esse raiz de 30 aqui quieto e simplificar só essa parte aqui, 4 em cima e 30 embaixo. Divide aí por 2, né? 4 por 2 dá 2. Raiz de 30. E 30 por 2 dá 15. Fica mais simplificado ainda. E o 30, você poderia tentar ver se dava para fazer isso aqui, né? Que a gente fez aqui em cima, né? Estava fazendo aqui, né? Aqui. Fatorar e cortar. Então, 30. Vamos ver se dá para fazer. Pega o 30. Divide por 2, dá 15. Divide por 3, dá 5. Divide por 5, dá 1. Ó, o 30 não dá. Porque viu que não ficou ninguém aqui em quantidade 2, né? Então, 2, um 3 e um 5. Não vai dar para cortar ninguém. Então, ele vai ficar assim mesmo, tá? Infelizmente, não dá. Certo? Então, pessoal, essa maneira de você tirar, tá? Você tinha aqui, ó, você tinha uma raiz no denominador. Agora você não tem mais. Você tem até uma expressão que pode ser até um pouco maior, né? Mas você se livra de uma raiz no denominador, e isso pode ser importante no futuro, tá? Tem expressões que às vezes aparecem assim, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. E aí, como é que você tira essa raiz aí de baixo, né? Essas duas raízes? Tem como tirar? Tem. Tá, mas aí são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Então, é isso, tá? Por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não, Professor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Como é que faz para sacar os R$ 20 lá? olha, menino, que tá ousado ele, né? Rapaz, eu ia pedir teu coisa, tu tens, eu esqueci de fazer isso, eu ia fazer, ia botar na aula hoje. Tu Amanhã, tens, tu depois tens, eu passo tu tens conta digital? o. Tenho nada, quem tem minha mãe, eu passo da minha mãe. Pronto, beleza. Depois eu passo no WhatsApp pro senhor. Cuidado para ela não dar o ganho. Juliette. A outra, meu Deus do céu. Só porque é paraibana. Julieta é paraibana, né? Juliette, né? A menina do Big Brother, né? Eu acho, né? Sim. Juliette. Esse povo não tem. Eu já vi que eu sou o único normal daqui. Me passa, Pedro. Me manda lá no WhatsApp e na próxima aula eu faço uma cerimônia de premiação aqui. Tá certo, tá certo. Deixa eu deixar um joguinho para vocês pensarem rapidinho, tá? 2 minutinhos. É 2 Bora. minutinhos. Assim. É assim, ó. É um jogo igual aquele lá, idêntico, né? Só que ele é. Você já Valendo viu? R$ 100 agora. Valendo Oi? 50 agora, né? Valendo Você já R$ 100, quer? por 50 não. Se for aumentar, eu não vou dar colher de chá para ninguém ganhar, não. É assim. Eu vou botar o que talvez seja mais fácil, né? Tá travando aqui. É assim. Faz
Um triângulo para cima. Faz um... Assim não, rapaz. Faz um triângulo para cima. Faz um triângulo para baixo. E você tem aí uma estrela de 6 pontas, não é? E aí você faz um pontinho em cada, cada junção aqui, né? Desses pontinhos. E a ideia também é ir tirando os pontinhos. Você pode fazer isso aqui, aquele jogo do Ninho lá, que eu fiz aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, é mais aquele jogo, a gente joga mesmo ele com tampinha de garrafa, né? Feijão, tampinha de garrafa, qualquer coisa. Você pega lá 25 tampinhas de garrafa. E ao invés de ficar tirando os pontinhos, você tira as tampinhas, entendeu? Que é muito mais rápido, né? Tira um, outro tira duas, outro tira três, outro entendeu? E aí você usando aquela estratégia, dá certo, tá? Porque não importa o pontinho que você vai tirar, o que importa é a quantidade. E esse daqui, você pode desenhar na folha de papel e botar feijão em cima, ou bolinha de papel, qualquer coisa em cima aqui, no lugar dos pontinhos, né? A regra desse é o seguinte, você só pode tirar aqui um ou dois, tá? Um ou dois. Um ou dois. E se for tirar dois, não pode tirar dois qualquer, tá? Aqui, se você tirar dois, você tem que tirar dois que estejam conectados, tá? Um coladinho no outro aqui, assim. Não pode tirar, por exemplo, esses dois, é esse e esse aqui, tá? Por quê? Porque não tem ligação direta entre os dois aqui, né? Teria que ter uma ligação aqui entre os dois, direta aqui. E não tem, tá? Então, você não pode tirar. Tem que deixar lá. Aí, bom, aí é isso. Você tem que, sei lá, eu tiro um, aí o outro vai e tira esses dois aqui, aí o outro tira esse aqui, aí o outro tira esses dois, aí eu tiro esse, aí eu tiro esse, aí o outro tira esse, aí eu tiro esse daqui. Aí o cara não pode tirar esses dois juntos, ele vai tirar um só, eu vou tirar o último e vou ganhar. Tá? Quem tirar o último, ganha. Só para você levar ele para casa e jogarem aí e pensar, tá? Só pode tirar um ou dois, e se tirar dois, tem que tirar dois assim, juntinhos, conectados, tá? Esses dois, posso tirar esses dois, tá? Se já tiver tirado um assim, eu não posso tirar esses dois, mesmo assim eu não posso tirar esses dois aqui não, tá? Mesmo não tendo o do meio mais, mas eu não posso tirar. Eles têm que estar juntos mesmo, assim, né? O vizinho aqui seria esse daqui, né? Beleza? Beleza. Bom, pensem aí, na próxima aula a gente joga, tá? Tchau. Falou, Vou Tchau, Edson. professor. Falou. pedir permissão para a gente. Tchau, tchau. Tchau.